Vamos falar agora sobre os elementos de formação dos atos administrativos. Tá? Os elementos de formação são também chamados de requisitos de validade do ato administrativo. Tá? Eles não se confundem com os atributos. Tá? Os elementos, os requisitos de formação são aqueles tijolinhos, tá? Aquelas peças básicas que todo ato administrativo deve possuir, tá? Então, todo ato administrativo, ele deve ser construído ali por intermédio dos seus elementos ou requisitos de validade. Por que eles são chamados também de requisitos de validade? Porque se um ato administrativo for praticado com algum vício, tá? Com alguma ilegalidade em alguns desses elementos, o ato administrativo ele pode ser invalidado, ele pode ser anulado, tá? Então, vamos estudar cada um dos elementos de formação dos atos administrativos. Os elementos, basicamente, são aqui, ó, o confi for mob, tá? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá bom? Competência seria o sujeito, tá? Ou seja, aquela pessoa que possui o poder, a prerrogativa para praticar aquele ato, tá? O outro elemento seria a finalidade, que seria aquele resultado pretendido, na verdade, é o resultado imediato, ou seja, aquele fim último que o ato administrativo deve atingir, que nós veremos que é sempre o interesse público, beleza? O outro elemento seria a forma, seria como o ato se exterioriza, né? Como aquele ato sai da cabeça do agente e se apresenta para o mundo, esse seria o elemento forma. O outro elemento seria o motivo. Motivo seria os pressupostos de fato e de direito, ou seja, as razões que levaram o agente a praticar aquele ato. E, por fim, nós temos o elemento objeto, que seria o efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o conteúdo do ato, tá? Então, daqui a pouco eu vou detalhar cada um desses elementos. Por hora, o que é importante vocês decorarem, aí é bom decorar, quais são os elementos básicos ou elementos essenciais do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Esses elementos, eles são conjugados aqui nesse mnemônico, que é bem famoso, tá? Confi for mob, tá? Confi for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Então, cuidado para não confundir também com os atributos do ato administrativo. Os atributos, vimos lá que eles estão na PAT, tá? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Esses são atributos. Agora estamos falando de elementos, tá? Confi for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Pessoal, esses elementos aqui do Confi for mob são considerados os elementos essenciais, tá? Os elementos básicos, sem os quais o ato administrativo ele não existe, tá? Então, todo ato administrativo deve ter ali a sua competência, sua finalidade, sua forma, motivo e objeto, tá? Então, para você editar um ato administrativo, todos esses elementos essenciais devem estar presentes, tá? Agora nós temos também alguns elementos que são considerados acidentais, ou seja, eles podem ou não estar presentes ali no ato administrativo, que seriam esse aqui, ó, encargo, condição e termo, beleza? O encargo seria alguma obrigação que acompanha aquele ato que foi praticado pela administração. Um exemplo aí que eu sempre gosto de dar, imagina que a União ela faz uma doação ali de um terreno para um município, né? Ela transfere a propriedade daquele terreno para um município. Beleza, é um ato administrativo que ela praticou e tudo, mas aí ela pode, junto com aquele ato, colocar um encargo para o município de quê? De que você vai receber esse terreno, mas você deve construir uma escola neste terreno, tá? Então essa obrigação que foi imposta ali para o município decorrente desse ato seria o encargo. Beleza? Então, encargo é sempre uma obrigação ali que vem acompanhada junto da prática do ato. O outro elemento acidental seria a condição, tá? A condição que ela pode ser suspensiva ou resolutiva, tá? Então aqui eu posso ter uma condição suspensiva ou resolutiva,
Tá? O que seria uma condição suspensiva? Tá? Seria condição suspensiva. Aquela condição, ela deve ocorrer para que o ato comece a produzir efeitos. Tá? Então, pela condição suspensiva, ela impede, até que ela ocorra, a produção de efeitos do ato. Então, imagine aí que o governo ele concede um benefício social para pessoas que comprovem, que preenchem determinados requisitos, tá? Então aquelas pessoas só vão passar a preencher, a receber, na verdade, a receber aquele benefício a partir do momento que elas comprovem que preenchem aquela condição suspensiva, tá? Elas devem mostrar lá, não, eu preencho aqui os requisitos que a lei está dizendo e então eu posso receber este benefício. Então, uma condição suspensiva, aquele ato, ele só vai passar a produzir efeitos depois que a pessoa cumprir aquela condição. E também nós temos as chamadas condições resolutivas, tá? Aqui, no caso, a resolutiva, o ato ele já está produzindo efeitos, mas se essa condição resolutiva for verificada, aquele ato ele vai parar de produzir efeitos, tá? Então, imagine lá que o governo ele concede um benefício social, tá? Para determinada pessoa, para determinadas pessoas, mas diz lá também, ó, se essa pessoa tiver uma criança que for reprovada na escola, esse benefício vai ser suspenso, tá? Então, essa condição resolutiva, né, o fato da criança ser reprovada na escola, vai fazer com que o ato ele pare de produzir efeitos, tá? Então, essa seria a condição resolutiva. E nós temos também, o ato ele pode ter o chamado elemento aqui, termo, tá? Que seria, por exemplo, imagine que a administração ela concede ali uma autorização para um particular executar determinada atividade, por exemplo, instalar um quiosque ali na praia, mas ela pode colocar um prazo para início e um prazo de término para aquela autorização valer. Esses prazos, né, de início e término seriam o termo, né? Ela coloca lá, não, essa autorização vai começar a valer daqui 5 dias e ela vai ter uma validade de 5 anos, tá? Então esses prazos, né, de início e término são o termo aqui do ato, tá? Então, encargo, condição e termo são elementos acidentais, tá? Eles têm relação aqui com o elemento objeto do ato, tá? Eles não são obrigatórios em todo o ato, beleza? Vamos prosseguir. Questãozinha de prova diz o seguinte: a respeito dos atos administrativos, assinale a opção correta. Letra A. São elementos dos atos administrativos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Pô, exatamente isso, né? Elementos, quando fala em elementos do ato administrativo, você já vai lembrar do quê? Do confi for mob, tá? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Então, a alternativa A está correta. Tá vendo? Então, só pelo fato aí de você saber o confi for mob, saber que o confi for mob são os elementos do ato administrativo, você já consegue aí matar algumas questões de prova. Beleza? Agora vamos detalhar aí cada um dos elementos do ato administrativo. Vamos iniciar aí com a competência, tá? A competência é o sujeito que possui a prerrogativa ali dada pela lei para praticar aquele ato, tá? Ou seja, aquela pessoa que pode praticar aquele ato administrativo. Então a competência é definida como poder legal atribuído em lei ao órgão ou agente, tá? Então, a lei ela pode atribuir a competência ao órgão ou ao agente diretamente, tá? Geralmente, a competência é atribuída ao órgão, tá? E aí, lá dentro do órgão, é aquela competência mediante atos administrativos, né, ou atos infralegais, aquela competência é dividida entre os agentes daquele órgão, tá? Então, a lei diz lá, compete à Receita Federal arrecadar tais e tais tributos, tá? Então, a lei, a Constituição está dando aquela atribuição ao órgão Receita Federal. Aí lá dentro da Receita Federal, a Receita Federal vai distribuir aquelas competências entre seus agentes. Ó, compete ao superintendente tal, de
de imposto de renda cobrar o imposto de renda. Compete aqui ao agente responsável pela diretoria de imposto de importação cobrar o imposto de importação, tá? Então, a competência geralmente a lei atribui ao órgão, e lá dentro do órgão, mediante atos infralegais, essa competência é distribuída entre os agentes. A competência, pessoal, o detalhe é que ela sempre decorre de uma norma expressa, tá? Então, a competência ela não pode ser presumida, tá? Então, o agente público, ele não pode praticar determinado ato porque ele acha que é competente para praticar aquele ato. Não, só é competente para praticar o ato quem a lei, quem a norma diz que é, tá? Então, a competência ela sempre decorre de uma norma expressa, tá? E essa norma expressa pode ser tanto a Constituição e as leis, nesse caso seria a chamada competência primária, tá? A Constituição e as leis em sentido estrito, aquelas leis que são aprovadas pelo Poder Legislativo, como também essa competência pode decorrer de normas infralegais. Então, como eu disse, geralmente ocorre que a Constituição e as leis, elas atribuem a competência para o órgão, né, para a União, ou para um órgão da União, por exemplo, e aí lá depois as normas infralegais, né, decretos, ou mesmo portarias, resoluções, elas estabelecem as competências de cada um dos agentes, daí já seria a competência secundária, beleza? Agora vamos ver algumas características do elemento competência, tá? As características são importantes que elas são cobradas em prova, tá? Primeiro, as características. A competência, ela é sempre de exercício obrigatório. Olha só, importante isso aqui, a competência é de exercício obrigatório. Se a lei, ela confere a determinado agente o exercício de determinada competência, esse agente não pode querer não exercer aquela competência. Não, tá? A lei, ela está dando aquela competência para aquele agente e ele é obrigado a exercer aquela competência nas situações definidas lá na lei, tá? Então o agente não pode, eu não quero exercer essa competência que a lei me deu. Não pode fazer isso, tá? A competência é de exercício obrigatório. A competência também é irrenunciável, beleza? Ela é irrenunciável, ou seja, aquele agente que possui aquela competência, ele não pode abrir mão daquela competência, passar para uma outra pessoa aquela competência, ele não pode renunciar. Quem pode quem pode tirar aquela competência do agente é apenas a lei. A mesma lei que deu, ela pode tirar, mas enquanto ela não tira, o agente ele não pode renunciar àquela competência. Mas é claro que existem aqueles casos de delegação de competência, tá? Mas essa delegação, ou seja, o agente ele possui uma competência, ele pode delegar aquela competência para um subordinado, tá? Mas isso não seria considerado uma renúncia de competências, tá? Ele está transferindo apenas o exercício da competência para um subordinado, ele permanece, aquela competência ainda é dele, a qualquer momento ele pode revogar aquela delegação, tá bom? Então, a competência, apesar de ser irrenunciável, olha só, isso aqui está previsto lá no artigo 11 da Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Ela está dizendo que a competência é irrenunciável, ou seja, o agente ele não pode abrir mão daquela competência e ela é exercida pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Ou seja, se a lei conferiu a competência para aquele órgão, para aquele agente, é ele que deve executar aquela competência. Ele não pode renunciar a passar aquela competência para um outro órgão, para o outro agente. Salvo, ou seja, as exceções, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Tá? Então a lei, ela permite aí a delegação e a avocação de competências. Isso não significa renúncia da competência, tá? Logicamente, a delegação, a avocação deve ser feita ali conforme a lei prevê. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, tá? A outra característica é que a competência ela é intransferível, inderrogável. Se confunde aqui com a característica de ser irrenunciável, né? O agente ele não pode
transferir aquela competência para outra pessoa, tá? Novamente, apenas quem pode fazer a transferência de competências de maneira definitiva, a titularidade, seria a lei, tá? A competência, outra característica da competência é que ela é imprescritível. Olha só, atenção nisso, a competência ela é imprescritível. Ou seja, mesmo que o agente não exerça aquela competência por um longo período de tempo, tá? Ele possui lá uma competência, mas ele fica um tempão sem exercer aquela competência. Isso não significa que pelo decurso do tempo o agente vai perder aquela competência. Não, a competência ela é imprescritível, tá? Ela só vai sair daquele agente, ela só vai deixar de pertencer àquele agente se a lei for lá e retirar. Não é o decurso do tempo, a gente ficar um tempão sem exercer aquela competência que vai fazer ele perdê-la, tá? Então a competência ela é imprescritível. A competência também ela é improrrogável, ou seja, ela não é adquirida apenas pela prática. Então imagine aqui que existe um agente que não é competente para praticar determinado ato administrativo, ele não é competente, mas ele pratica. No dia a dia ele está ali praticando de forma errada, né? Mas está ali praticando, passa um tempão praticando aquele ato, e isso não vai fazer com que ele adquira aquela competência pela prática, pelo fato dele estar um tempão, né? Eu sempre fiz isso daqui, então eu tenho essa competência. Não, se a lei ela não atribui a competência a ele, não vai ser o fato dele praticar aquela competência de forma indevida por um tempão que ele vai adquirir aquela competência, tá? Isso decorre do fato da competência ser improrrogável. A competência ela também é imodificável, beleza? O agente ele não pode modificar a sua competência, quem pode modificar a competência é apenas a lei. E, por fim, a competência ela é passível de delegação e de avocação. Apesar disso tudo, a competência ela pode ser delegada, ou seja, ela pode ser transferida para um subordinado, e ela também pode ser avocada, ou seja, o superior ele pode atrair para si o exercício temporário aí de uma competência que é de seu subordinado, tá? Aqui, inderrogável, pessoal, ela é sinônimo de intransferível, tá? A competência não pode ser transferida para uma outra pessoa, beleza? Uma questãozinha de prova aí para a gente consolidar esses conceitos. Sendo um dos requisitos, tá? Aqui, ó, lembrando que requisito é sinônimo de elemento do ato administrativo, a competência, ela é, letra A, modificável por vontade do agente, não, né? Ela é imodificável. Transferível, não, ela não é transferível, ela é inderrogável. Irrenunciável, beleza, exatamente isso, né? O agente não pode renunciar àquela competência, salvo nos casos de delegação e avocação, tá? Então, prescritível, né? Nós vimos que ela é imprescritível, ou seja, mesmo que o agente ele não exerça aquela competência por um determinado tempo, ele não vai perder aquela competência, tá? Então, ela é imprescritível, na verdade, e de exercício não obrigatório, errado, né? Ela é de exercício obrigatório, beleza? Tranquilo isso daqui. Gabarito, alternativa C. Agora vamos falar sobre a delegação, tá? Vamos falar sobre delegação e avocação de competências. Estamos ainda no elemento competência dos atos administrativos. Lá no artigo 12, aqui estamos falando também da Lei 9784 de 1999, né? A Lei do Processo Administrativo Federal. Essa lei diz que um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Olha só, a pessoa pode delegar uma competência para alguém que não seja seu subordinado, quando for conveniente, ou seja, a delegação é um ato discricionária, e em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, tá? Então, a pessoa pode delegar uma competência para alguém que tem uma capacidade técnica mais apropriada para exercer aquela função, ou uma pessoa que está lá localizada em determinado local, né? Que tem mais a ver com o exercício daquela competência, tá? Então, aqui são as razões, as circunstâncias que podem justificar a delegação de competência, tá? Então, a delegação, o que seria? Transferir parte das atribuições
para terceiros, tá? Então a pessoa, ela possui ali a competência, ela pode transferir, delegar parte daquelas suas atribuições para terceiros. Lembrando que esses terceiros podem ser subordinados, que é o que ocorre na regra, mas também a delegação, ela pode ser feita para pessoas que não são subordinadas, tá? A doutrina, ela apresenta aqui um exemplo de delegação para não subordinados, que seria aquelas delegações de serviços públicos, né, da prestação de serviços públicos para particulares. Quando o poder público, por exemplo, ele delega lá a administração de um aeroporto para uma empresa privada, ele está fazendo uma delegação para alguém que não é subordinado, né, que não lhe é subordinado. A empresa privada não é subordinada ao poder público, tá? Então seria uma delegação fora da estrutura hierárquica, tá? Mas normalmente a delegação ela ocorre na estrutura hierárquica, ou seja, o chefe, né, aquela pessoa mais alta ali na hierarquia, ela delega parte de suas atribuições para um subordinado, tá? Uma forma de descentralização para dar maior eficiência aí na execução das atividades, tá bom? A delegação, ela sempre exige publicação oficial, tá? Então, sempre que alguém for delegar suas competências, ele deve fazer a publicação oficial dessa delegação. Nessa publicação, estarão definidos os limites da delegação, quando que aquele terceiro poderá exercer aquela função, né? Quando que ele deverá se reportar à autoridade delegante. Então, a delegação, ela deve ser publicada oficialmente, beleza? E também está previsto aqui no artigo 14 da Lei do Processo Administrativo, que diz que o ato de delegação e também da revogação da delegação deverão ser publicados no meio oficial. Esse ato de delegação, né, que deve ser publicado, como eu disse, ele deve especificar o seu conteúdo, podendo conter ressalvas, tá? Ou seja, hipóteses em que aquele terceiro ele não vai poder exercer aquela competência, né? Então, lá no ato de delegação diz, você pode exercer essa competência aqui, mas nessa circunstância, você deve se reportar a mim antes de exercer essa atribuição, tá? Então, pode conter esse tipo de ressalva no ato de delegação. Também está aqui na Lei 9784, parágrafo 1º, o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Olha só, detalhe, a delegação, ela é revogável a qualquer tempo, tá? Então, a delegação, pessoal, ela é um ato discricionário, beleza? Embora ela seja considerada pela doutrina como a regra, ou seja, a doutrina ensina que sempre que for possível a delegação, a autoridade deve procurar fazer essa delegação. Por quê? Porque possibilita maior desconcentração, maior eficiência na execução das atividades, mas a delegação é um ato discricionário, tá? A autoridade que detém a competência, ela que vai avaliar ali a conveniência, a oportunidade de fazer ou não a delegação. E como é um ato discricionário, da mesma forma que a autoridade delega aquela competência, ela pode a qualquer tempo, olha só, a qualquer tempo, ela pode revogar essa delegação, ou seja, cancelar aquela delegação que foi feita. Lembrando aí, é bom não confundir a revogação da delegação com a avocação de competência, tá? São coisas diferentes, tá? Quando a autoridade delega uma competência, é porque aquela competência era dela. A lei deu aquela competência para a autoridade. Ela foi lá e delegou para um subordinado, por exemplo, e lá na frente ela revogou aquela delegação, tá? Ela disse, você não vai mais exercer essa atribuição, ela é minha. Então isso é uma revogação de delegação, porque é uma competência originária da autoridade, que foi delegada e agora a autoridade está retomando para si aquela competência que já era dela. Agora na avocação não, na avocação é diferente. Na avocação a competência originariamente é do subordinado, tá? A lei deu aquela competência para o subordinado, não é da autoridade, é do subordinado. Mas a autoridade pode ir lá, em razão do seu poder hierárquico, ela pode avocar aquela competência, tá? Ainda que aquela competência seja do subordinado, em razão do poder hierárquico, a autoridade vai e avoca, tá? Então, na avocação, a competência não é da autoridade, ela é do
subordinado. A autoridade vai e atrai para si o exercício temporário daquela competência, tá? Então é diferente. Revogar uma delegação e avocar uma competência, beleza? Aqui também está previsto, né, a questão da revogação da delegação, está prevista aqui no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 9784, que o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, né? A delegação é um ato discricionário, pode ser revogada a qualquer tempo. Agora sim, ó, o ato que foi... Aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida, olha só. O ato que foi praticado pelo agente que recebeu a delegação é considerado como se fosse por ele praticado, tá? Então, a autoridade que promoveu a delegação, ela permanece com a titularidade daquela competência. Tanto é que ela pode revogar aquela competência a qualquer tempo e ela pode praticar aquele ato que foi delegado para um particular. Afinal de contas, a competência é que foi delegado ao subordinado. Afinal de contas, a competência é da autoridade. Então, pelo fato dela permanecer com a titularidade dessa competência, ela pode revogar a delegação a qualquer tempo, como também ela pode exercer aquela competência quando ela bem entender, né? Apesar de ter sido delegada, ela pode lá em determinada situação exercer aquela competência, tá? Mas se a competência, aquele ato, ele foi praticado pelo agente que recebeu a delegação, então quem irá responder por aquele ato é o agente que praticou, tá? Não é a autoridade delegante, tá? Então, o ato que foi praticado no exercício de uma competência delegada, ele é considerado editado pela pessoa que recebeu a delegação, tá? Afinal de contas, ela que foi a responsável por executar aquele ato, beleza? Isso também está previsto aqui na Lei 9784, em seu parágrafo 3º, que diz que as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Olha só, então o agente que vai praticar aquela competência por delegação, ele deve escrever lá no ato que ele está praticando, eu estou praticando esse ato por delegação da autoridade, mas a responsabilidade é minha, né? Porque a lei diz que a competência será considerada editada pelo delegado. Delegado aqui no caso é quem recebeu a delegação, não é o delegado de polícia, tá? É quem recebeu a delegação daquela competência. Uma coisa que a doutrina diz é que, eu já afirmei isso daqui, é que a delegação ela é a regra, tá? Então, sempre que a autoridade puder delegar a competência, ela deve fazer, porque é uma forma de desconcentração, de descentralização, de dar maior eficiência ao exercício daquela competência, tá? Então, delegação é a regra. É bom vocês guardarem isso aqui para diferenciar depois da avocação, porque a avocação, como ela é um ato mais centralizador, a avocação é considerada uma exceção, já a delegação é uma regra. Agora aqui o outro ponto importante que é para vocês saberem em relação à delegação é que a Lei 9784, ela prevê alguns atos que não podem ser objeto de delegação, tá? Lembrando que a Lei 9784, pessoal, ela é aplicável aos processos administrativos na esfera federal, tá? Então, se você estiver estudando, por exemplo, por um concurso estadual ou municipal, você tem que ver que essa Lei 9784, ela é aplicável a muitos estados e municípios, mas alguns entes federados, eles possuem leis próprias, tá? Para regulamentar os seus processos administrativos, tá? Então você tem que ver, se estiver estudando aí para um concurso estadual ou municipal, tem que ver se existe uma lei específica aí para esse ente federado em relação aos processos administrativos, que podem haver algumas diferenças aqui em relação à norma federal, ainda que as normas locais, geralmente elas pegam aqui as linhas gerais da norma federal, beleza? Então aqui a Lei 9784, ela diz que não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos normativos, tá? As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Opa. São essas três aqui hipóteses que não podem ser objeto de delegação, tá? Então, se uma autoridade tem lá
A lei confere a determinada autoridade a competência para editar atos normativos, para regulamentar determinada matéria. Essa autoridade não pode delegar essa competência para outra pessoa, ou seja, ela mesma é que deve editar esse ato normativo. Tá? Da mesma forma, se a lei ela dá a competência lá para a autoridade decidir recursos administrativos, ela mesma é que deveria decidir esses recursos administrativos. Ela não pode delegar para outras pessoas, beleza? Isso vale aqui também para as matérias de competência exclusiva, tá? Então, se uma lei diz lá que aquela competência é exclusiva de determinado órgão ou de determinada autoridade, essa competência não pode ser delegada, ok? Agora vamos falar da avocação. A avocação é o quê? Atrair uma competência que é do subordinado para si, tá? Para a autoridade que é superior e hierárquica àquele subordinado. Está previsto aqui no artigo 15 da Lei 9784, que diz que será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Olha só, a avocação já seria excepcional, né? Diferente lá da delegação, que é a regra. É permitida a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, tá? É outro detalhe, ó. A avocação ela só pode ser feita de competências de órgãos hierárquicos inferiores, tá? Então a avocação ela só pode ocorrer dentro de uma relação de hierarquia, diferente da delegação, que a delegação pode ser feita para órgãos que não estejam subordinados à autoridade. A avocação não. A autoridade ela só pode avocar competências de subordinados, tá? Pessoas que estejam subordinadas hierarquicamente, beleza? Então, o que seria avocar? Atrair para si a competência de um subordinado, ou seja, a lei, ela conferiu aquela competência para o subordinado, a competência é do subordinado, mas o superior vai lá e atrai para si o exercício temporário daquela competência. Ele pode fazer isso, tá? Mas essa avocação é uma medida excepcional, tá? Deve ser uma medida excepcional, temporária, e por ser excepcional, ela deve ser sempre justificada, tá? Então, o superior hierárquico, quando ele for fazer lá a avocação, ele vai ter que justificar, né? Motivar aquele ato, porque é um ato excepcional. A competência é do subordinado, ele está atraindo para si, então ele deve fazer a motivação, a justificativa. Diferente lá da delegação, como delegar é a regra, então a autoridade ela não precisa ficar justificando toda vez que ela vai delegar uma competência, mas na avocação não. A avocação é excepcional, então a avocação ela deve ser sempre justificada, tá? E aqui, caso em que a avocação não se aplica, seria atos de competência exclusiva, tá? Então, se a lei ou a norma infralegal ela diz que aquela competência é exclusiva do subordinado, tá? É dito lá na lei expressamente, ó, compete exclusivamente a fulano de tal ou ao cargo tal exercer tal e tal competência, daí o superior hierárquico não pode avocar aquela competência, tá? Porque é uma competência exclusiva, beleza? Essa é a única exceção aqui em relação à avocação. Vamos ver uma questãozinha de prova. CESP 2016, a respeito da competência no processo administrativo no âmbito da administração pública federal, assinale a opção correta à luz da Lei 9784. Letra A. Inexistindo competência legal, o processo será iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico. Não, tá? Isso aqui lá na Lei 9784, na verdade, ela diz que quando não há uma competência legal, né, para iniciar aquele processo ou para tomar uma decisão em determinado tipo de processo específico, esse processo ele tem que ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico, tá? E não de maior grau hierárquico. Então aqui está errado. Letra B, a competência poderá ser delegada a órgão que não seja subordinado ao do delegante. Opa, correto, né? Nós vimos lá que a delegação pode ser feita fora da estrutura hierárquica, tá? Ao contrário da avocação, que só pode ocorrer dentro da estrutura hierárquica. Então, a letra B aqui, a princípio, é o nosso
gabarito. Vamos ver as demais. Letra C. A renúncia parcial de competência poderá ser exercida nos limites do interesse público. Não, nós vimos lá que a competência ela é irrenunciável. Então não existe aqui renúncia nem mesmo parcial de competência, beleza? Então alternativa C, errada. Alternativa D, em situações específicas elencadas na lei em questão, na Lei 9784, a decisão acerca de recursos administrativos poderá ser delegada. Não, nós vimos aqui que essa competência, né, de decidir sobre recursos administrativos é uma exceção à delegação. Ou seja, se a autoridade possui essa competência, ela não pode delegada, tá? Não tem nenhuma situação específica em que a autoridade pode delegar a competência para decidir recursos administrativos, tá? Então, a letra D, errada. Por fim, letra E, é vedada a inclusão no ato de delegação de ressalva de exercício da atribuição delegada. Não, não é vedada, é permitida, tá? A autoridade, quando faz a delegação de sua competência, ela pode colocar ali alguma ressalva. Por exemplo, não, nessa situação aqui, para você exercer essa competência que eu estou te delegando, você deve me consultar. Por exemplo, um tipo de ressalva que pode aparecer aí na delegação. Então, que gabarito, realmente, alternativa B. Agora vamos mudar de elemento, tá? Estávamos falando até agora sobre o elemento competência. Vamos falar sobre o elemento agora finalidade. Pelo elemento finalidade, todo ato administrativo tem por fim o interesse público, tá? Então, os atos administrativos devem ser praticados sempre com vistas a atender o interesse público, tá? A princípio lá da impessoalidade, expresso no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Então, a finalidade do ato administrativo é sempre o interesse público. É claro que em determinadas situações o interesse público pode coincidir com o interesse particular, tá? Mas o fim que a administração está buscando ali ao praticar aquele ato não é o interesse particular, é o interesse público, tá? Então qualquer ato administrativo deve ter sempre como finalidade o interesse público, tá? Então esse é um elemento do ato administrativo, por ele ser um elemento, tá? Então todo ato administrativo deve observar o elemento finalidade e a finalidade deve ser sempre o interesse público. Decorre diretamente do princípio da impessoalidade, como eu já falei, e essa finalidade, ou seja, o interesse público, ela é o fim imediato do ato, tá? Não é o fim imediato. Nós vamos ver daqui a pouco que o fim imediato do ato ele representa o elemento objeto, tá? O fim imediato, o que seria? Por exemplo, quando a administração concede uma licença maternidade para uma servidora, qual seria o fim imediato deste ato? Seria permitir o afastamento da servidora para ela cuidar do seu filho, tá? Esse seria o fim imediato. Esse seria o elemento objeto do ato, né? A concessão daquela licença por aquele período. Já a finalidade desse ato, ou seja, o fim último, né, o fim imediato desse ato seria o interesse público, tá? Quando a administração está concedendo aquela licença à servidora, ela está visando, em última instância, o interesse público. Então, a finalidade daquela concessão de licença seria o interesse público e não o interesse da servidora. O interesse imediato, né, seria permitir que ela ficasse afastada ali por determinado período para cuidar do seu filho. Mas isso, né, a administração concede essa licença visando depois o interesse público, né? Por quê? Porque essa servidora, ela podendo cuidar do seu filho, depois quando ela voltasse, ela poderia trabalhar, desempenhar melhor as suas atribuições, tá? Então, a finalidade, ela é invariável, tá? Ela é invariável, é sempre o resultado desejado pela administração, que é sempre o interesse público, tá? Já o objeto do ato, que a gente vai ver daqui a pouco, o objeto, ele varia. O objeto, ele pode variar. Por exemplo, a concessão da licença maternidade, o objeto daquele ato é a concessão daquela licença, permitir que a servidora fique afastada, tá? Quando a administração ela faz uma desapropriação de um terreno, por exemplo, né, o objeto daquele ato é a própria desapropriação, é permitir que aquele bem seja utilizado para a construção de uma escola,
por exemplo. Então, você vê que o objeto do ato administrativo, lá era a licença, aqui já é a desapropriação. Então, o objeto, ele varia. Agora, a finalidade, não. A finalidade, ela é sempre invariável, é sempre o interesse público. Tanto lá na licença, como aqui na desapropriação, a finalidade é sempre o interesse público. Então, o objeto pode variar, mas a finalidade não. A finalidade é sempre o interesse público. Beleza? A finalidade, pessoal, ela pode ser entendida a partir de 2 pontos de vista, tá? Pode ser uma finalidade genérica, que é isso que nós estamos falando aqui até agora, que seria a satisfação do interesse público, ou pode ser uma finalidade específica, que seria o resultado específico que cada ato deve produzir, ou seja, aqui na verdade já seria o objeto do ato. Beleza? Então, pode aparecer questão de prova que fala aí em finalidade genérica e em finalidade específica, tá? Agora, se falar só em finalidade, né, não especificar se é genérica ou específica, daí você deve considerar este conceito aqui, tá? De finalidade genérica, ou seja, a finalidade é sempre o interesse público. Agora, se lá na questão aparecer essa expressãozinha aqui, ó, finalidade específica, daí você já lembra que finalidade específica é igual ao objeto do ato, né? Que pode variar. A finalidade genérica não. A finalidade genérica é invariável, é sempre o interesse público. Agora vamos falar do elemento forma, tá? O elemento forma, tá? Mudamos de elemento, terminamos finalidade, estamos falando agora do elemento forma. O que seria a forma? Seria a exteriorização do ato, ou seja, como ele se apresenta ao mundo, né? Nós vimos aí que o ato administrativo ele deve ser declarado, né? Ele deve consistir em uma manifestação de vontade, né? Uma expressão, não pode ser uma omissão, um silêncio, né? O ato administrativo ele deve ser sempre exteriorizado, ele deve se apresentar ao mundo, ele deve sair da cabeça do agente e ser mostrado ao mundo. A forma, tá, pela qual esse elemento vai sair da cabeça do agente e se mostrar ao mundo caracteriza ali o elemento forma. Tá? Então, exemplo aqui, um ato administrativo ele pode ser exteriorizado por intermédio de um decreto, por intermédio de uma portaria, por intermédio de uma resolução. Tá? Então, são várias formas aí que o ato administrativo ele pode adotar de modo a que ele se torne conhecido para o mundo. Tá? Em regra, pessoal, os atos administrativos eles devem adotar a forma escrita, tá? Então, a administração, quando for praticar um ato administrativo, em regra, aquele ato deve ser escrito. A administração deve lá produzir um documento, tá? Que pode ser um decreto, uma portaria, uma resolução, qualquer coisa do tipo, mas ele deve ser, o ato ele deve ser escrito, tá? A administração ela deve ali escrever o ato, o objeto do ato, a competência, assinar o destinatário do ato, tudo isso deve estar escrito, tá? Essa é a regra. Mas é possível que a administração também pratique atos de forma oral, né? Por exemplo, quando o superior dá uma ordem ali aos seus subordinados, um ato administrativo também pode ser praticado sob a forma gestual, né? Exemplo lá daqueles agentes que ficam controlando o trânsito, né? Dando ordens ali para os particulares mediante gestos, né? Aqueles gestos também são considerados atos administrativos, ou também sobre a modalidade sonora, né? Ou luminosa, semáforos de trânsito, por exemplo, são considerados atos administrativos, tá? Mas como regra, os atos eles adotam a forma escrita. A forma do ato, né, a forma como ele se apresenta ao mundo, que como regra é a escrita, é uma garantia jurídica para o administrado e para a própria administração, né? Afinal de contas, se o ato ele está ali escrito, ele fica registrado que a administração praticou o ato daquela forma, né? Então, essa forma escrita possibilita o controle daquele ato posteriormente pela própria administração, pelo próprio Poder Judiciário. Também é uma garantia para o administrado, ó, tenho aqui uma prova que a administração praticou este ato, ó, eu sei quem praticou, eu sei quando praticou, eu sei quais foram os efeitos desse ato, porque está tudo escrito. Então, essa forma escrita é considerada uma garantia jurídica para o administrado e também para a própria administração, né? Afinal de contas, alguém pode vir alegar
Não, administração, você praticou esse ato de forma ilegal, mas aí a administração não, eu tenho aqui o ato todo escrito, todo bonitinho, eu posso provar que eu pratiquei o ato de forma correta. Beleza? Então, a forma do ato, ou seja, o modo como ele se apresenta ao mundo, é considerada aí uma garantia jurídica, tanto para o administrado, como a própria administração. A forma ela pode ser vista tanto em sentido estrito como em sentido amplo, tá, pessoal? Em sentido estrito, a forma seria como o ato é exteriorizado, tá? Uma forma escrita, um decreto, uma portaria, uma resolução. Já a forma em sentido amplo, ela abrange, além do modo como o ato é exteriorizado, né, para o mundo, a forma em sentido amplo também abrange todo o procedimento anterior que foi adotado para formar a vontade da administração, tá? Então, forma em sentido amplo abrange tudo aquilo que a administração fez antes de praticar aquele ato, antes de editar aquele decreto, né? Então, foram feitos ali estudos, pareceres, várias instâncias se manifestaram, então todo esse procedimento anterior é considerado forma também em sentido amplo, beleza? Forma em sentido estrito é só lá o finalzinho, né? Como o ato ele se mostrou ao mundo, lá o decreto, a resolução que foi editada. Já em sentido amplo, além dessa forma final, considera todo o procedimento que foi adotado para a administração praticar aquele ato, tá? Como regra, pessoal, a forma é considerada um elemento vinculado aqui dos atos administrativos. É vinculado por quê? Porque quando a lei ela define lá a forma como aquele ato deve ser exteriorizado, a administração deve praticar aquele ato adotando aquela forma, né? Se diz lá que o ato que é praticado pelo chefe do Poder Executivo é um decreto, né? O chefe do Poder Executivo não pode editar uma portaria, tá? Porque a lei diz que tem que ser um decreto, tá? Então, sempre que a lei especificar a forma da prática daquele ato, a administração deve observar aquela forma, né? Então, se a administração vai lançar lá, por exemplo, um edital, vai lançar uma concorrência, né? Uma modalidade de licitação concorrência, o instrumento convocatório da concorrência é um edital, tá? Então, a forma deste ato é um edital. A administração não pode fazer uma carta convite, por exemplo, para uma concorrência, porque a lei diz que para a concorrência tem que ser edital, tá? Então, sempre que a lei ela estabelecer, definir a forma da prática daquele ato, então a forma passa a ser um elemento vinculado. A administração não pode escolher uma forma diferente. Então, aqui no artigo 22, olha só, interessante isso aqui, ó. Os atos do processo administrativo, eles não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir, tá, pessoal? Porque aqui aí a doutrina ela vem evoluindo para chegar aqui no chamado formalismo moderado, tá? Então, o que diz aqui? O formalismo moderado diz que a administração ela não deve ficar apegada a formas rígidas, tá? Então, se a lei, ela deve fazer aquilo que a lei está dizendo, tá? Não deve ir além daquilo do que a lei está prevendo. E essas formas da prática do ato, até para não tornar aquilo muito burocrático, devem ser as formas essenciais para dar uma segurança, para dar conhecimento daquele ato para os administrados, tá? Então, é o chamado formalismo moderado, tá? Então, se a lei exigir a forma, a administração ela deve sim adotar aquela forma que está prevista. Mas pode acontecer casos em que a lei ela não diz, né? Ela diz lá ela só define aquele ato, né? Atributo da tipicidade, diz quem é competente, quando aquela pessoa pode praticar aquele ato, mas não diz qual seria a forma adequada de exteriorização daquele ato. Se a lei não disser, aí a administração pode adotar uma forma que ela entenda mais adequada, desde que observe aí o formalismo moderado. Essa forma não pode ser uma forma muito rígida, que cause novas obrigações aos administrados. Não, seria aquela forma realmente necessária para dar conhecimento do ato para as pessoas, tá bom? Então aqui o artigo 22 diz que os atos não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. E aqui o próprio parágrafo 1º do artigo 22, ele já exige algumas coisas aqui em relação à forma do ato, dizendo que os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Então aqui é o princípio do formalismo moderado, que ele está positivado também aqui no artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9784, que diz que as intimações serão nulas quando feitas sem observâncias das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre a falta ou a irregularidade. Tá? Então aqui é um exemplo de aplicação prática do princípio do formalismo moderado, né? Então, a Lei 9784, ela define ali a forma como a administração deve intimar um interessado, por exemplo, para ele para apresentar a sua defesa ali no processo administrativo. Define ali os prazos, diz que essa intimação deve ser entregue de tal e tal forma. Se a administração ela não cumprir esses requisitos formais previstos na lei, então essa intimação, a princípio, ela é nula, tá? Mas veja bem, se o administrado, ainda que ele não tenha recebido aquela intimação da forma como está prevista lá na lei, mas se sentir interessado, ele comparece ao processo, ou seja, ele apresenta a sua defesa, ou seja, aquele ato cumpriu a sua finalidade, né? Afinal de contas, toda aquela forma que é exigida na lei é para quê? Para que o ato cumpra a sua finalidade, para que o interessado vá lá e apresente a sua defesa. Então, se o ato, ainda que ele não tenha sido praticado daquela forma exata que está prevista lá na lei, mas se ele cumpriu a sua finalidade, então a administração pode aproveitar aqueles efeitos. O ato não precisa ser anulado pelo vício de forma, tá? Então, isso é uma aplicação direta aí do princípio do formalismo moderado. Se o ato cumpriu a finalidade, ainda que não tenha sido praticado com a forma exata prevista lá na lei, o ato ele não precisa ser anulado, ele pode ser convalidado, beleza? Uma questãozinha de prova aí para a gente treinar, diz o seguinte: o Tribunal de Contas de determinado estado da federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou que, essa questão aqui é bem interessante, ele verificou que a empresa de publicidade foi contratada mediante inexigibilidade de licitação para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, ou seja, ato contrário ao princípio da publicidade, que, em razão destes fatos, foi intimado por WhatsApp para apresentar defesa. Olha só, então o tribunal intimou o governador para apresentar defesa por WhatsApp, mandou uma mensagem de WhatsApp lá para o governador. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta. Então o governador ele recebeu lá a mensagem no WhatsApp e inclusive encaminhou uma resposta também via WhatsApp, declarando-se ciente. Então o governador respondeu lá ao tribunal, não, estou ciente aqui da intimação que você me entregou aqui pelo WhatsApp. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas, beleza? Então aqui foi feita uma intimação por WhatsApp, que não é uma forma prevista em lei, tá? Mas ela segurou ali que o governador tomasse ciência daquela intimação, inclusive ele apresentou a sua defesa, tá? Então, a partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. É nula, olha o item que diz, é nula a intimação do governador por ser obrigatório que seja feita por ciência no processo, via telegrama ou por via postal com aviso de recebimento, né? Lá na lei, ela exige que a ciência do interessado se dê por ciência no processo, né? Que, na verdade, que a intimação do interessado, ou seja, a comprovação de que aquele interessado foi intimado, ela deve ser feita por ciência no processo, ou seja, a pessoa intimada deve dar ali o seu visto no processo, atestando que tomou ciência daquilo, via telegrama ou por via postal com aviso de recebimento. É nula essa intimação, pessoal, porque ela não foi feita na forma prevista na lei, tá? Olha só o que diz a lei, ó. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento, por telegrama, que assegure a certeza da ciência do interessado, tá? Verdade material, formalismo moderado. Então, se a administração, via WhatsApp, conseguiu assegurar que o interessado teve ciência daquela intimação, então essa forma aí é considerada válida, beleza? Então aqui a questão está errada, porque essa intimação aqui não seria considerada nula, porque apesar dela não ter sido feita
por uma das formas expressamente previstas aqui na lei, mas ela foi feita por um meio que assegurou a certeza da ciência do interessado. Tá bom? Então, gabarito aqui, a questão está errada. Agora vamos falar do elemento motivo, tá? Mais um dos elementos aí do ato administrativo. O que seria o elemento motivo? Seriam as razões de fato e de direito utilizadas pelo agente público para a prática do ato, tá? Seriam os fundamentos que o agente público ele adota para praticar aquele ato, tá? E essas razões podem ser tanto de fato como de direito. Deixa eu ver se está explicado. Tá? O que seria o pressuposto de fato? O pressuposto de fato seria o conjunto de situações ocorridas no mundo real que levaram a administração a praticar o ato, tá? Então, o pressuposto de fato são aquelas situações, aqueles fatos que ocorreram no mundo real e que levaram a administração, o agente público, a praticar aquele ato, né? Então, exemplo lá da licença maternidade. Qual foi o fato que ocorreu no mundo real que levou a administração a conceder a licença maternidade à servidora? O fato foi o nascimento do filho da servidora. Então, qual que seria o pressuposto de fato daquele ato? Seria o nascimento do filho. Então, esse motivo, né, esse pressuposto, na verdade, esse fato, né, esse pressuposto de fato, essa razão, faz parte do elemento motivo do ato. Tá? E o que seria o pressuposto de direito? Seria o dispositivo legal em que se baseia o ato, né? O dispositivo de direito seria a lei que permite ao agente praticar aquele ato, né? Então, qual seria o pressuposto de direito? Nesse caso, seria lá a Lei 8.112, que diz que quando a servidora tem um filho, ela tem direito à licença maternidade. Então, quando a administração for conceder a licença maternidade para aquela servidora, ela vai lá colocar como motivo daquele ato o pressuposto de fato, estou praticando esse ato porque a servidora teve um filho, tem aqui a certidão de nascimento do filho. Então esse é o pressuposto de fato. E eu estou praticando esse ato com base lá no artigo tal da Lei 8.112, que diz que a servidora que tem um filho tem direito à licença maternidade. Então esse seria o pressuposto de direito, tá? Então o motivo, ele abrange tanto o pressuposto de fato como o pressuposto de direito. O motivo, pessoal, é diferente de motivação, tá? Então motivo é uma coisa, motivo é aquilo que vimos, tá? Pressuposto de fato e de direito. É diferente de motivação. O que seria a motivação? Motivação é a exposição dos motivos. Olha só, todo ato administrativo possui um motivo. Tá? Então, todo ato que é praticado, o agente que pratica aquele ato, ele possui um motivo, né? Possui lá um pressuposto de fato que o levou a praticar aquele ato e um pressuposto de direito também que o levou a praticar aquele ato. Então, todo ato administrativo possui um motivo. Mas, alguns motivos, eles não precisam ser necessariamente expressos, tá? Então, tem atos que a autoridade que pratica aquele ato, ela não precisa expressar os motivos que a levaram a praticar aquele ato, né? Um exemplo claro aí é a nomeação para cargos em comissão, tá? Então, aqueles cargos em comissão que não precisam de concurso público, a autoridade que faz a nomeação de alguém para ocupar esse tipo de cargo, ela não precisa apresentar os motivos que a levaram a fazer aquela nomeação. Então, ela não precisa fazer a motivação do ato. Ela não precisa explicar por que ela está nomeando aquela pessoa para aquele cargo, né? Porque a Constituição diz que aquele ato é de livre nomeação, tá? Então esse ato ele tem um motivo, o motivo está lá na cabeça da autoridade, beleza? A autoridade ela tem um motivo, só que ele não tem a motivação, porque a autoridade ela não está tornando aqueles motivos conhecidos, tá? Ela não está expressando aqueles motivos, tá? Então a motivação seria justamente isso, a exposição dos motivos, tá? A motivação, quando ela é necessária, quando ela é feita, né, quando a autoridade, o agente que pratica aquele ato, ele expõe os motivos da prática daquele ato, a motivação ela deve ser prévia ou concomitante à prática do ato, tá? Não adianta, depois que o ato já foi praticado, lá na frente, a autoridade, o agente vir apresentar a motivação daquele ato. Não, a motivação deve ser sempre prévia, ou seja, feita antes da prática do ato,
ou concomitante. Ou seja, juntamente, aquele ato foi praticado e ali no documento que formaliza o ato estão expressos os motivos que levaram aquele agente a praticar o ato. Não pode ser posterior, tá bom? Em regra, olha só, como regra, a doutrina, todo mundo ensina que, como regra, a administração tem o dever de motivar seus atos, tá? Discricionários ou vinculados. Motivar aqui que eu estou falando da motivação, ou seja, como regra, a administração, os agentes públicos, eles devem fazer a motivação daqueles atos, tá? Eles devem expor os motivos que levaram o agente a praticar aquele ato, tá? Isso é bom por quê? Para possibilitar o controle dos atos administrativos, tá? Afinal de contas, para você, por exemplo, fazer o controle de finalidade daquele ato, né, para ver se ele foi praticado conforme o interesse público, você deve saber aí os motivos que levaram aquela autoridade a praticar aquele ato, tá? Então, a motivação é uma importante forma de controle dos atos administrativos. Ela possibilita o controle. Então, por isso que, como regra, a administração ela deve sempre fazer a motivação de seus atos. Tanto atos discricionários, olha só, a motivação tanto de atos discricionários como de atos vinculados. Beleza? E essa motivação, ou seja, a exposição dos motivos, ela pode ocorrer de duas formas principais, tá? Pode ser uma motivação contextual, expressa no próprio ato, tá? Então, ali a administração, quando ela edita o ato, por exemplo, com o ato de concessão da licença da maternidade para a servidora, ela pode ali no próprio documento que está formalizando aquela licença, expressar os motivos que levaram à prática do ato. Então ali naquele ato, o agente vai colocar, ó, considerando que a servidora tal apresentou certidão de nascimento de seu filho, comprovando o nascimento, e com base no artigo tal da Lei 8.112, concedo a licença maternidade à servidora, tá? Então aí, ó, no próprio ato que está concedendo a licença, foram apresentados os motivos, tá? Então aí a motivação ocorreu no próprio ato administrativo. Essa seria a chamada motivação contextual, tá? Mas também tem a outra forma de motivação, que seria a motivação aliunde. O que seria essa motivação aliunde? A motivação ela se aloja fora do ato, né? Basicamente nos pareceres que o antecederam, tá? Então a autoridade, em determinados atos, né, tem instâncias anteriores que editam, elaboram uma série de pareceres, né, declarando ali os motivos, pressupostos de fatos, de direito, o que diz que a autoridade pode ou não praticar aquele ato naquelas situações, tudo pode estar lá nos pareceres. Aí a autoridade competente para praticar o ato, ela analisa os pareceres, concorda com eles e pratica o ato. Ó, estou autorizando a abertura desta licitação com vista nos motivos expostos nos pareceres que acompanham este processo, tá? Então lá nos pareceres está dito, não, você precisa abrir essa licitação, nós precisamos abrir a licitação porque a falta de material, tá? A Lei 8.666, ela permite a abertura dessa licitação, aí você deve fazer a concorrência, tal. Aí a autoridade competente, ela apenas concorda com aquilo tudo que foi dito lá nos pareceres. Então, o ato ali que ela vai editar só vai autorizar a abertura da licitação, a abertura da concorrência, com base nos pareceres que constam dos autos, tá? Então, aí a motivação, ela se aloja fora do ato em si, seria chamada motivação aliunde, tá bom? Vamos ver uma questãozinha aí para a gente consolidar o conhecimento. Diz que motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade da sua prática, de modo que a ausência de qualquer um desses elementos implica a nulidade do ato praticado. Vamos ver se ela falou todos os elementos aqui, ó. Olha só, olha, motivação. Pessoal, tá? O elemento não é motivação. Qual é o elemento? O elemento é motivo, tá? Motivação, ela é a exteriorização dos motivos, tá? Então, motivação não é elemento. Que elemento do ato é motivo, beleza? Então, olha só, quando a questão afirma aqui que a motivação constitui um elemento do ato administrativo, a questão está errada, tá bom? Então, aqui a questão está errada. Então, guardem bem isso daí, ó. Motivo é diferente de motivação. Motivos são os pressupostos de fato e de direito que levaram a gente a praticar aquele ato.
Já a motivação é a exteriorização, a exposição desses motivos. Tanto é que, olha só, a ausência de motivação, a gente vai ver isso, a ausência de motivação de um ato que deveria obrigatoriamente ser motivado, ou seja, a autoridade para praticar aquele ato, ela obrigatoriamente deveria expor os motivos que a levaram a praticar aquele ato, por exemplo, quando ela vai aplicar uma punição ou qualquer ato que afete um interesse, um direito de um administrado, esses atos devem ser motivados, ou seja, o agente ele deve apresentar os motivos. E se ele praticar esse ato e não fizer a motivação, este será um ato com vício de forma, não será um ato com vício de motivo, tá? Então a exposição dos motivos faz parte da forma do ato, tá? Então motivo é diferente de motivação, tá? Então imagine aí que a administração, uma autoridade competente, ela verificou ali que um servidor praticou uma infração grave, tá? Uma conduta, uma infração disciplinar grave que deve ser punida com demissão. Então, aquele ato ele tem um motivo legítimo, né? Afinal de contas, aquele servidor praticou uma conduta, né? Uma conduta grave e ele deve ser demitido. Mas aí a autoridade vai lá e promove a demissão do servidor, mas não faz a motivação dessa demissão, tá? Então aquele ato, ainda que ele tenha um motivo legítimo, né? Que é a conduta lá que foi praticada, é aquela conduta que se enquadra nas previsões lá da Lei 8.112, mas como foi um ato que não teve motivação, ele será um ato viciado, no caso com vício de forma e não com vício de motivo, tá? Então, motivo é diferente de motivação, então quando a questão aqui diz que a motivação é um elemento, ela está errada, beleza? Quando a gente estuda o elemento motivo, sempre vem aí a famosa teoria dos motivos determinantes. O que diz essa teoria, né? A teoria dos motivos determinantes. Ela diz que a validade dos atos administrativos está adstrita à veracidade dos motivos alegados para a sua prática, tá? Então, se a administração ela alega que praticou determinado ato por esse e esse motivo, esses motivos devem ser verdadeiros, tá? Se posteriormente for comprovado que aqueles motivos são falsos, tá? Então esse ato será nulo em razão da teoria dos motivos determinantes, tá? Então imagine lá que a administração ela vai fazer a remoção, né, transferir um servidor de ofício, tá? Independentemente do interesse do servidor, para uma outra localidade, para uma outra cidade. E ela vai e coloca lá como motivo da prática desse ato que há carência de pessoal naquela outra localidade. Tá? E aí depois o servidor ele demonstra, não, olha só, esse motivo que a administração colocou, que havia carência lá, ele pega os documentos e mostra, não, que o quadro aqui dessa unidade está cheio. Na verdade, havia carência onde eu estava. Então o motivo apresentado pela administração para praticar aquele ato de remoção foi um motivo falso. Tá? Então, consequentemente, esse ato de remoção será um ato nulo, tá bom? Então, a validade dos atos, ela está adstrita à veracidade dos motivos alegados para sua prática. Consequentemente, se os motivos alegados lá na motivação do ato forem falsos ou inexistentes, o ato será nulo. E essa teoria, pessoal, ela aplica-se tanto a atos vinculados como a atos discricionários, tá bom? Então, aqui um exemplo. Imagine lá aquele exemplo que eu dei do ato de nomeação para um cargo em comissão, um ato totalmente discricionário ali da autoridade competente, inclusive um ato que nem precisa de motivação, tá? Mas vai que a autoridade, ela faz a motivação daquele ato, imagine aí da exoneração daquela pessoa, daquele cargo, também que é um ato que não precisa de motivação. Ah não, ela vai lá e fala, eu estou exonerando você do cargo em comissão, porque esse cargo em comissão vai ser extinto. Tá? Essa foi a motivação apresentada aí para a prática daquele ato. Mas aí passa um tempo, aquele cargo não é extinto, inclusive a autoridade vai nomear outra pessoa para aquele cargo. Então o que acontece? Aquele motivo que foi alegado lá atrás de que o cargo seria extinto, foi falso, tá? Então, esse ato de exoneração daquela pessoa, ainda que seja um ato discricionário, ainda que seja um ato que nem precisava de ser motivado, ele vai se tornar um ato
nulo. Por quê? Porque os motivos que foram apresentados para a sua prática, eles revelaram falsos, se revelaram inexistentes, tá? Então, teoria dos motivos determinantes, ela aplica-se tanto a atos vinculados como a atos discricionários e também a atos que nem precisam de motivação, mas se a motivação for feita, a administração ela fica vinculada ali à veracidade daqueles motivos, tá? Então, aqui, ó, ainda que a motivação seja dispensável, tá? A teoria dos motivos determinantes se aplica. Se a motivação for dispensável, mas ela for feita, tá? A autoridade não precisava fazer a motivação, mas ela fez. Uma vez que ela fez aquela motivação, ela fica vinculada à veracidade daqueles motivos, beleza? Então, aí uma questãozinha de prova. Afrânio. Essa questão aqui traz exatamente aquele exemplo que eu dei, olha só. Afrânio, prefeito de determinado município do estado de Pernambuco, exonerou ad nuntum, ou seja, de ofício, Onofre, um servidor ocupante de cargo em comissão. Sobre o fundamento, ad nuntum aqui é de ofício e sem motivação. Servidor ocupante de cargo... Não, desculpa, ad nuntum é exoneração de ofício, tá? Por iniciativa da própria autoridade, independentemente da concordância lá da outra pessoa. Ela exonerou o Onofre, servidor ocupante de cargo em comissão, sob o fundamento de que o aludido cargo seria extinto por não ser mais necessário às finalidades da municipalidade. Ou seja, o Onofre ele ocupava um cargo em comissão, essa exoneração, a princípio, nem precisaria ser motivada. O prefeito ele poderia simplesmente exonerar o Onofre e não dizer, não expressar os motivos que o estavam levando a fazer aquela exoneração. Mas o prefeito resolveu falar. Ele falou, estou te exonerando porque esse cargo vai ser extinto. Ele não é mais necessário às finalidades do município. Ocorre que o citado cargo não foi extinto e, passados 5 dias da exoneração de Onofre, o prefeito nomeou outro servidor para o mesmo cargo. Então, no caso narrado, o ato de exoneração, vamos aqui já para a alternativa D, ele apresenta vício de motivo. Qual é o vício de motivo? Aquele motivo que foi apresentado, né, que o cargo seria extinto, né, o fundamento de fato apresentado pelo prefeito é um motivo falso, né? Se mostrou não verdadeiro. O cargo não foi extinto, inclusive nomeou depois uma outra pessoa para aquele cargo. Então, um vício de motivo, no caso aqui aplica-se a teoria dos motivos determinantes, né? Como é um motivo que se revelou falso, não verdadeiro, este ato de exoneração do Onofre, ele é considerado um ato nulo, beleza? Então aqui, gabarito realmente é a alternativa D. Agora vamos falar aqui para a gente terminar sobre o elemento objeto do ato administrativo. Tá? O que seria o objeto? O objeto seria o efeito imediato do ato, ou seja, o seu conteúdo, tá? Aqui, o macete para você saber qual o objeto do ato é só ver qual o conteúdo do ato. Por exemplo, um ato de demissão do servidor, qual é o objeto desse ato? É a própria demissão do servidor. Se um ato é a aplicação da pena de suspensão de 30 dias, qual o objeto desse ato? O objeto é a própria suspensão de 30 dias, tá? Se o ato é a desapropriação é a ordem de desapropriação de um terreno, qual que seria o objeto desse ato? Seria a desapropriação de um terreno, ou seja, aquele efeito imediato que o ato irá provocar, beleza? É só ver qual o conteúdo daquele ato que você vai descobrir qual é o objeto desse ato. Lembrando que o objeto ele pode variar, tá? Então pode ser lá a licença concedida à servidora, pode ser a demissão de um servidor, pode ser a aplicação de uma multa contratual a uma empresa que descumpriu o contrato. Então o objeto ele pode variar. O objeto do ato ele deve estar previsto na lei, mas ele pode variar. É diferente da finalidade que nunca varia, porque a finalidade deve ser sempre o interesse público. Então, quando a administração ela demite um servidor que praticou uma infração disciplinar, né, o objeto ali é a demissão do servidor, mas a finalidade é o interesse público. Quando a administração ela concede uma licença maternidade a uma servidora, o objeto daquele ato ali é a concessão da licença, mas a finalidade é o interesse público. Então, a finalidade ela nunca varia, mas o objeto dos atos administrativos podem variar, beleza? Uma questãozinha aí, CESP 2016.
Assinale a opção correta com referência aos atos administrativos. Letra A. A finalidade reflete o fim imediato, né? Aquele fim de última instância dos atos administrativos. Beleza, né? A finalidade, como vimos, é sempre o interesse público, né? O fim imediato. Lá em última instância, todos os atos administrativos têm como finalidade o interesse público, enquanto o objeto, o fim imediato, ou seja, o resultado prático que deve ser alcançado. Exatamente isso, né? A finalidade é o fim imediato e o objeto é o fim imediato, aquele resultado prático que vai ser alcançado ali com a prática do ato. Beleza? Então, gabarito aqui é a alternativa A. Vamos ver as demais aqui para aproveitar, para a gente treinar. Alternativa B. O silêncio administrativo consubstancia ato administrativo. Não, tá? Vimos aí que o ato administrativo ele deve decorrer de uma manifestação de vontade. O silêncio, a omissão, não é considerado um ato administrativo, e sim um fato administrativo, tá? Então, letra B errada. A autorização é o ato pelo qual a administração concorda com um ato jurídico já praticado por particular em interesse próprio. Não, tá? Que a autorização, na verdade, ela é uma autorização prévia, tá? É um ato de consentimento. Por exemplo, a autorização do particular para portar a arma de fogo. Não é que ele já porta a arma de fogo e depois vai lá pedir autorização da administração. Não, a autorização deve ser prévia, né, a essa atividade que vai ser praticada pelo particular, tá? Então, a alternativa C está errada. Letra D, o objeto dos atos administrativos normativos é equivalente ao dos atos administrativos enunciativos. Não, é diferente, né? Os atos administrativos normativos, eles vão regular ali determinada matéria, tá? Já os atos enunciativos são as certidões, os pareceres, eles não estão regulando uma matéria, estão apenas declarando, emitindo uma opinião. Então, o objeto aí é diferente, ou seja, aquele resultado prático que o ato vai obter é diferente, beleza? Então, aqui também está errada. Por fim, letra E, motivação e motivo são juridicamente equivalentes. Errado, né? Vimos que motivação e motivo são coisas diferentes, tá? O motivo são os fundamentos de fato e de direito que levaram à prática daquele ato. Já a motivação é a exposição, a expressão desses motivos, beleza? Então aqui, gabarito realmente a alternativa A. Mais uma questão, o objeto do ato administrativo deve guardar estrita conformação com o que a lei determina. Opa, exatamente isso, né? Nós vimos lá que pelo atributo da tipicidade, a administração não pode praticar atos que não estejam previstos em lei, né? Cujo objeto não esteja ali previsto em lei. Então, o objeto do ato administrativo deve sim guardar estrita conformação com o que a lei determina, tá? Então, se a administração ela praticar, por exemplo, ela aplicar, imagine só que a administração aplica ali uma pena de demissão para um servidor, enquanto a lei diz que para aquela situação a penalidade aplicável, ou seja, o ato aplicável teria que ser uma suspensão, então foi um ato com vício de objeto, tá? Porque teria que ser um ato cujo objeto teria que ser a suspensão do servidor, mas a administração foi lá e praticou um ato de demissão. Então, um objeto diferente do que está previsto ali na lei para aquela situação, tá? Então, o objeto realmente ele deve guardar estrita conformação com o que a lei determina, beleza? A questão está correta. Tá, agora nós íamos falar aqui sobre vícios dos atos administrativos, mas eu vou deixar para tratar aí na segunda aula sobre o tema atos administrativos. Haja vista aí já o adiantar da nossa hora, tá? Mas nós vimos aí bastante conteúdo sobre atos administrativos, tá? Conteúdos importantes, nós resolvemos aí bastante questões de provas, mas esse assunto é um assunto grande, tá? De modo que nós vamos ter uma outra aula aqui no nosso curso extensivo para também tratar aí sobre atos administrativos, tá? Então, na próxima aula aqui do nosso curso extensivo para a área fiscal, nós vamos continuar no assunto atos administrativos, beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, pedir para o pessoal aqui colocar contatos novamente nas redes sociais, para quem ainda não me segue, tá? Para quem não sabe quem eu sou o professor
Eric Alves, professor de Direito Administrativo aqui do Estratégia, auditor do Tribunal de Contas da União. Tenho aqui minhas redes sociais, tanto no Facebook como nos Instagram, tá? Tenho também aqui o WhatsApp, tá? Meu número no WhatsApp, 6198-352-5872. Neste número aqui é que eu divulgo o direito em áudio, tá? Muita gente já aí na minha lista, o pessoal tem gostado bastante. É um curso de direito administrativo em áudio que eu forneço para o pessoal aqui da minha lista, para vocês aproveitarem aí todo o seu tempo disponível para estudar, beleza? Então, quando estiver aí no metrô, estiver esperando o filho na escola, estiver na academia, você pega aí o seu direito em áudio, direito administrativo, e vai ficar estudando direito administrativo. Mas para isso, me adiciona aí no WhatsApp, me manda uma mensagem, tenha um pouco de paciência para eu adicionar vocês e mandar esses conteúdos, tá? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço aí, muito obrigado a todos, bom final de tarde aí, boa noite também para vocês, um grande abraço e até a próxima.